Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Deixa eu olhar direitinho aqui para eu ver se tem cara nova aqui. Irmão Jota ali no canto, é? Louvado seja Deus. Tudo bom, meu irmão? Eres, está aqui? Tudo bem, abençoada? Que Deus continue te abençoando. Obrigado por ter vindo. Maria Eduarda. Cadê Maria Eduarda? É você, princesa? Você é bonita, sabia? Seja bem-vinda. Genildo. Que Deus abençoe, meu irmão. Eu espero que essa semana que faça diferença na sua vida. Às vezes a gente ouve uma mensagem, a gente vai numa igreja por atender o convite de alguém, de um amigo, por educação. Mas não é só para isso que você veio, não. Você só veio aqui porque o Espírito Santo permitiu. Ele lhe trouxe até aqui, durante essa semana, para a sua vida mudar. Aí você fala, em quê? Em tudo. Se o senhor é um homem bom e justo, vai se tornar mais justo e procurar ser melhor cada vez mais. Porque isso aí não é fruto seu, é do Espírito Santo. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele molda cada vez mais o nosso caráter. É só se aproximar com sinceridade. Aí você fala assim, mas eu conheço uns crentes que não mudou. Você falou tudo. Crente não é cristão. Porque só muda quem verdadeiramente procura, quem busca com sinceridade a presença de Deus. Então, se o senhor verdadeiramente está vindo aqui para ouvir a palavra de Deus, a sua vida vai mudar. Pode ter certeza. Arlinda. Cadê a irmã Arlinda? Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus abençoe. Uma boa noite para a senhora. Zé ou José. Tudo bom, meu irmão? Você está bem? Louvado seja Deus. Luísa, minha irmã Luísa. A senhora está me dando um trabalho retado, viu? Eu estou orando por a senhora e eu começo a orar e eu digo, rapaz, que coração duro é esse? E eu sei que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, viu? Eu não, mas o Senhor vai. As suas férias já acabaram. Está me ouvindo? Acabaram. A senhora precisa tomar sua decisão o quanto antes. É o que eu estou entendendo em resposta às minhas orações. Grazi, tudo bem, Grazi? E eu creio que Vinícius é o esposo, é? Que casal bonito, olha que coisa linda. Já tem filhos? Muito bem, que Deus abençoe, viu? Eu já estava orando pela Grazi e vou orar agora também por Vinícius. Para a vida de vocês ficar perfeita, eu sei que você já convidou o Espírito Santo a fazer esse presente, é procurar obedecer. Porque se eu perguntar quem crê, todos vão levantar a mão e dizer que crê. Mas quem crê, obedece. Aí você fala e todo mundo consegue. Eu estou falando é com você, não é com todo mundo. É você tentando e o Espírito Santo te ajudando. No que faltar, Ele completa. Mas é preciso tentar. Gilson deu sede. Eu espero que essa sede seja o fogo do Espírito Santo já, meu irmão, agindo. Amém? Maria tem várias. Eu falei, um bocado vai levantar a mão. Ó, só tem uma. Pelo menos visita, só tem uma Maria. Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus abençoe. É a primeira vez que está vindo aqui? É? Sinta-se abraçada por essa igreja. Lembrando que a igreja somos nós. E essa casa é sua, é de todos vocês. Porque nós somos filhos de Deus. E se a casa é de Deus e nós somos filhos de Deus, é nossa casa. Os nossos irmãos que nos visitam de outras igrejas, né? Os pais da Valéria e do Felipe, né? Que eu esqueço o nome de vocês. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E os demais, desculpa não falar o nome de todos, porque a gente não consegue memorizar, ainda mais que eu estou ficando meio lerdo, mas não é por causa da velhice não, porque nem todo velho é lerdo, mas eu estou ficando lerdo. Tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3. O tema não é surpresa, como eu tenho dito, vocês estão sempre recebendo o tema da mensagem por antecedência. Tauan me abraçou sem me apertar, ou melhor, me apertou sem me abraçar, é assim, né? Eu fiz um trocadilho aí, deu errado. Ele fez as peças e eu tenho que pregar baseado nas peças.
né? Uma hora eu lhe pego de tapa nas orelhas que você vai ver o seu, viu? Fica inventando moda, mas ficou bonito. Se Hollywood ver vocês, nós perdemos os irmãos aqui, viu? Some tudo. Parabéns. Betinho, você está parecendo Cristo no figurino e eu espero que se pareça com Cristo na vida. Amém? Cadê o nosso Nicodemos rico, o homem rico? Rapaz, que estilo, viu? Deus abençoe vocês. É muito bonito isso, que atrai a atenção do povo, né? A pessoa, você consegue ganhar a atenção das pessoas rapidinho. Abriram suas Bíblias? Amém? Nesse momento eu convido você a, como eu disse alguns dias atrás, Antônio, tu tá bom? Beleza, meu irmão? Cansado, né? Que eu sei que o teu trabalho é puxado, mas é assim mesmo. Deus vai compensar o teu esforço. Como eu estava falando, eu nem sei mais o que é que eu estava falando. Viu o que eu falei? Na verdade, eu ainda tenho um problema, ainda estou com um problema que eu peguei há uns dias atrás aí, que eu vou fazer uma coisa, faço outra, ou não faço nada, esqueço. Eu tenho que toda hora voltar para o rascunho do sermão, senão eu esqueço. Segundo a neurologista, diz que foi sequela da vacina. Não é todo mundo que tem isso, é algumas pessoas, né? Segundo ela. Se alguém duvidar, eu peço a ela para gravar um áudio e eu mando para vocês. Aí eu tomei 2 doses, mas eu esqueço demais das coisas. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só não estou esquecendo de comer porque a barriga avisa. Dá bem, né? Senão eu me enferrava. Nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque nós temos sentido todas as noites a Tua presença aqui. Por mais, Senhor Deus, que eu me consagre, eu tento me consagrar a Ti durante o dia, nós tentemos nos consagrar a Ti, se verdadeiramente o Senhor não ouvir as nossas orações, em vão é nosso esforço. E é por isso, Pai, que nós suplicamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ouve as nossas orações e vem se fazer presente em nosso meio, Pai, precisamente em nossos corações. Eu quero de uma forma especial Te apresentar a vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. Os nossos irmãos que nos visitam, os nossos irmãos de outras igrejas, os nossos irmãos aqui dessa igreja, enfim, todos nós somos uma família, todos nós pertencemos a um único corpo. Perdoa os nossos pecados, por favor, Senhor, são muitos, nós pecamos a todo momento, por isso eu Te peço, tenha misericórdia de nossas vidas, nos ajuda a nos aproximar de Ti cada vez mais, com o desejo, Senhor, de nos tornarmos novas criaturas, que verdadeiramente possamos nascer de novo, Senhor, nascer da água e do Espírito, que possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome. Sabemos que de nós mesmos isso é impossível, mas como a Tua palavra diz, ao que crer tudo é possível, e nós cremos que o Teu agir em nós irá moldar os nossos corações, irá moldar o nosso caráter conforme a Tua vontade. Esteja conosco agora, nos dá a compreensão da Tua palavra que se encontra aberta. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos iniciar o capítulo 3, versículo 1. Vamos ficar atentos, para não perdermos nada. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Como credes se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Queridos, essa é uma passagem muito conhecida, muito mesmo. E obviamente que quando a gente vai fazer uma semana de oração, a gente procura uma mensagem talvez um pouco desconhecida para as pessoas, para a gente tentar impressionar, tentar impactar os corações. Mas quando nós nos dispomos com a permissão do Senhor, com o intuito de honrar a Deus, pode ser um versículo conhecido. O Senhor age de maneira que você vai falar: eu conhecia esse versículo a minha vida toda, mas eu nunca tinha atentado para essa mensagem, para o conteúdo da mensagem. Então quem vai fazer a diferença dessa mensagem aqui hoje não é o pregador, não, é vocês, se permitirem ser alcançados pelo Espírito Santo. Queridos, será que Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando ou ele se fez de desentendido? Nós sabemos que nascer de novo, o que é exatamente nascer de novo? Ou alguns aqui também vai se fazer de desentendido? Às vezes a gente dá estudo para as pessoas e quando chega na parte do batismo, alguns dizem: eu já fui batizado quando era pequeno, eu não preciso mais de batismo, só existe um batismo. É assim? Que alguns falam, né? Mas é o correto? Não. O que é batismo? Nascer de novo. Arrependimento do pecado, ressurreição para a nova vida. A morte de Cristo simboliza um batismo, representa um batismo. Quando diz que é só um batismo, um só Deus, uma só fé, não quer dizer que só é possível se batizar uma vez e pronto. Não. Ali está se referindo a uma só fé que é só em quem? Em Jesus. Porque só Ele é o intercessor, o mediador entre Deus e o homem. Só Cristo. Uma só fé. E um só batismo. Uma só maneira de ser batizado. Por imersão. Por imersão. Aí alguns falam assim: mas e Paulo, que se batizou lá na casa de Simão? Não, eu digo, onde foi que ele se batizou? Que o Ananias batizou ele, né? Esqueci o nome do personagem. Naquela época, se você for estudar a história, naquela época as casas lá do povo do Oriente tinham umas, tipo, como se fossem banheiras, inclusive banheiras mesmo de tomar banho, grandes, e sempre se mantinham cheias. Na casa de meu pai na roça, só que não era banheira de mármore não, era de borracha preta, sabe? Aquela de borracha, de pneu, fazia assim para o velho tomar banho. Engraçado que eu lembro que ele tomava banho naquela água, a gente tudo tomava de novo. Escassez de água, né? Ele primeiro, depois todo mundo. Imagina aí. A gente não sabe se ficar menos limpo ou mais sujo, mas tomava. Então Paulo foi batizado por imersão, porque se você for para o contexto da história, você vai entender. O eunuco,
Eles pararam no lugar, foram procurar um lugar que tinha água, se batizaram. Eu até preguei, foi aqui? Não, foi em outra igreja, a questão do dia de Pentecostes. Ah, ali ninguém foi batizado por imersão. Quem foi que ele disse? Ao redor do templo tinha vários tanques. Os tanques de Betesda, o tanque de Siloé. Eram vários tanques que as pessoas não poderiam adentrar o templo sem primeiro se banhar. Entendeu? Então o batismo verdadeiro, simbolicamente, é por imersão. Por imersão. É por isso que diz que existe um só batismo, só uma maneira de se batizar. Ah, mas eu me batizei com aquela aguinha que o padre jogou assim na minha cabeça. Isso é tradição da igreja. Eu lhe digo e lhe provo. Você duvida, peça um estudo. Amém? Amém. É assim que a gente trabalha. Né? Duvida, peça estudo. Que se eu não puder, a gente providencia alguém. É a Bíblia que diz. E entre a tradição da igreja e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Amém? Eu, por exemplo, me batizei quando eu tinha, no caso o batismo católico, eu tinha em torno de 4 a 5 anos. Eu não lembro bem a idade. Eu só lembro do meu batismo, só a cena que aconteceu. Meu irmão se batizou também, mais novo do que eu. O moleque se cagou todinho. Foi uma caganeira lá na igreja da Matriz, lá em Feira, perto do Feiraguai ali. Eu lembro que era um dia de tarde, não sei se era domingo, não sei se era sábado. Eu lembro que eu estava com uma roupinha, um conjuntinho. Antigamente os pais gostavam de um conjuntinho, né? Era shortinho e caminho, tudo igual. O sapato tudo igual. E o meu era azul, do meu irmão era branco. O dele ficou amarelo, de merda, de bosta. O moleque se cagou todo. Como é que eu esqueço desse dia? Eu não esqueço. Mas me pergunto quem era o padre, eu não lembro. O que é que ele falou que eu também não lembro. Você acha que esse batismo aí está certo? Sinceramente, está certo? Está errado. Porque arrependimento, que noção eu tinha para me arrepender de nada? Eu só lembro da caganeira de meu irmão. Não é? Não pode ser, eu não estou desfazendo, não, eu estou falando que é verdade. É verdade, gente. Eu não tinha conhecimento de nada, então eu não podia me arrepender de algo que eu nem sabia que era errado. E batismo é novidade de vida, é arrependimento dos pecados, é ser nova criatura. Vamos lá. Ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, estamos confessando para o mundo que estamos dispostos a viver de acordo com a sua vontade. Mas como viver a vontade de Cristo? Porque, olhe bem, Nicodemos, eu vou voltar um pouquinho no nosso personagem, Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 pessoas, 71 anciões. Seriam sacerdotes, sumos sacerdotes, né, atuando e também que já tivessem sido, escribas e fariseus e saduceus. E era composto por 71, é como se fosse o Senado brasileiro, que é 81, só que o Sinédrio era 71. E o que acontecia? Eles regiam o povo. Quando foi que surgiu essa questão do Sinédrio? Possivelmente depois de Esdras, quando Esdras veio restabelecer o culto ao Senhor e a organização das leis judaicas, aí foi estabelecido o Sinédrio. Eram homens que o intuito do Sinédrio era bom, era preservar a tradição judaica, a observância às leis, tanto cerimoniais como a lei moral. A intenção foi boa. Mas os meios é que não deu certo. Os objetivos é que foi errado. Depois, porque como eu falei aqui essa semana, só na observância do sábado, eles impuseram 1521 regras. Você está entendendo? A lei que é uma bênção, foi algo dado que o Senhor nos deu para deleitarmos na lei do Senhor, que é o nosso guia. Você quer ver se você precisa de lei? Não estabeleça a lei na sua vida e você vai ver o que acontece. Vai daqui para a feira sem obedecer às leis de trânsito. Morre, não é não, Vinícius? Tem que ter regras na vida. O ser humano precisa de freio. Imagina um animal sem cabresto. Ele se machuca e machuca os demais. E a lei é para nos orientar, é o nosso guia, é o nosso tutor. A nossa salvação é por Cristo. Mas não tem como chegarmos a Cristo ou dizermos que aceitamos a salvação em Cristo, desobedecendo a lei que é de Cristo. A lei não foi dada para os judeus. A lei foi dada para o ser humano. A lei existe desde lá do céu, antes do primeiro ser humano ser criado. Quem te disse? Quem foi que cometeu o primeiro pecado? Lúcifer. Aonde? No céu. Para aí, pecado é o quê? Transgressão da? Então já existia a lei, porque senão ele não tinha pecado. Aí no Éden,
O que é que houve no Éden? Desobediência. Primeiro pecado do ser humano, Eva pecou. A inveja, o pecado de Eva foi o último dos 10 mandamentos. A cobiça. Ela não comeu o fruto porque tinha uma aparência bela e um sabor que ela achava que seria melhor do que os outros frutos. Foi porque a serpente, o Satanás, através da serpente, disse para ela assim: se tu comer, será como Deus. Foi a inveja. A inveja, o último pecado, o último mandamento. Aí veio o primeiro pecado pelo ser humano. E o segundo qual foi? Caim matou quem? Caim matou Abel. E diz o quê? Não matarás. Então, se era pecado matar, significa que a lei já existia. Existia judeu nessa época? Quase 2000 anos depois foi que surgiu o primeiro judeu. Aí vem uns ogros, né, alguns ignorantes, para tentar puxar a brasa para sua sardinha, e diz: a igreja adventista guarda a lei do judeu, e a lei do judeu, ela foi abolida, ela foi pregada na cruz. Sinceramente, dá vontade de fazer, vontade, mas passa, dá vontade de matar, sabe por quê? Porque já que não matar não é pecado, então eu posso matar. Porque um energúmeno quer dizer endiabrado, fala uma besteira dessa, ele está falando o quê? Que a lei não tem mais serventia, eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso roubar, né? Mas não é isso não, eles querem dizer que o sábado foi abolido. É só para justificar a desobediência da guarda do quarto mandamento. É só para isso. Está entendendo? Que o ser humano, quando não teme a Deus, ele é o instrumento do cão. Agora tem um grande perigo. Nós, adventistas do sétimo dia, insurgimos num grande perigo. Que abrimos a boca e falamos: nós guardamos os 10 mandamentos. Nós somos a igreja de Deus. E somos. Porque a doutrina da igreja adventista, ela é santa. Ela é perfeita porque ela é bíblica, ela é toda divinamente inspirada. É ensino, doutrina quer dizer ensino. É ensinos de Deus. Mas no que se trata da doutrina da igreja adventista é perfeita. Eu lhe provo. Você vai achar toda na Bíblia. Agora, no que se trata do quesito igreja como pessoas, ela é tão imperfeita quanto as outras. Porque ela é composta de pessoas. E onde existem pessoas, existe erro e acerto. E outra coisa, quando nós abrimos a boca e dizer nós guardamos os mandamentos, nós temos que ter cuidado nisso. Nós tentamos. Porque 9 a gente pode ver, pode provar para as pessoas que estamos guardando. Nós não estamos adorando outros deuses, não estamos fazendo imagem de escultura, não estamos tomando o nome de Deus em vão, estamos guardando o sábado, né? Honrando o pai e mãe, não estamos matando, não estamos roubando, não estamos adulterando. Mas quando chega lá no que Eva se ferrou, a gente também se ferra. Alguém pode abrir a boca e dizer assim: eu não cobiço? Tem coragem de levantar a mão? Você pode até levantar, mas eu acredito se eu quiser, porque esse pecado ele é no seu coração. Não tem como você me provar. Então cuidado para você não dizer assim: eu guardo, e você ficar em débito com Deus. Fale assim: nós tentamos. Amém? O primeiro passo para servir a Cristo e ser nova criatura é renúncia. Renúncia, essa é a fórmula mágica para dar certo. Renunciar tudo aquilo que antes nos alegrava, porém entristecia a Deus. O segundo passo é estar focado na recompensa. Caso contrário, desistiremos. Quando você pensar em sair da igreja, como eu já pensei várias vezes, lembre do que está separado, guardado para aqueles que o temem. Porque o Senhor disse lá em 2 Coríntios, que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam, que o temem. Gente, você já foi em um lugar bonito? Imagina o lugar mais bonito que já foi, você viu pela televisão, pela internet. Se a palavra do Senhor diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais entrou no coração do ser humano, é algo que eu quero ver. É isso que me fortalece, é pensando nessa recompensa que eu não desisto. E é pensando nessa recompensa que eu saí do meu comércio, nem tomei café e estou aqui para trazer a mensagem do Senhor, porque eu quero ver você no céu.
Eu quero lhe ver no céu, Gilson. Eu quero lhe dar um abraço bem forte e dizer: tu aceitou Jesus naquele dia e hoje tu é uma nova criatura. E o mérito não é meu, é de Cristo. O mundo é cilada, eu que o diga, você que o diga, nós sabemos que é cilada. Ser nova criatura é viver novidade de vida. Não existe milagre na água do batismo. O milagre está em se permitir ser renovado todos os dias pelo Espírito Santo. Eu conheço algumas denominações que dizem: eu já fui batizado no Espírito. Eu ficava tão triste. Eu era da Assembleia, tem que falar o nome. Aqui eu chamo o pecado é pelo nome, não que a igreja Assembleia é pecado. Mas dizia assim: os irmãos metidos a besta, não todos, alguns, né? Aqui também tem, todo lugar tem. Aí diz assim: eu já fui batizado no Espírito, vamos falar no Espírito. Tu já foi? Eu disse: eu não. Como é? Ah, uma coisa, é um mistério. Me explica, é um mistério. Me explica, é um mistério. Eu digo: ele lascou. Eu falo em língua e mesmo de coisa, e bebê. Eu digo: tá bom. E eu ficava triste, rapaz. Eu ia lá ver o pregador. Uma vez lá em Feira de Santana, chegou um pregador, o cara parecia um índio. Ele entrou por aqui assim. Quando ele fez assim, eu estava sentado no meio da igreja e tinha uma irmã na minha frente. A irmã fez: eu tomei um susto que eu pulei. Eu digo: misericórdia. Eu não estou desfazendo, eu estou falando a verdade. E eu estava lá. Ela começou a falar numa língua indígena que nem eu sei o que é. Eu pulei de susto. E ela disse que estava sendo batizada no Espírito Santo. E eu falava: Senhor, eu sou o mais miserável, que eu nunca consegui ser batizado no Espírito. Meu povo perece por falta de conhecimento. Batismo no Espírito é renúncia do pecado todos os dias. O que se você sentiu a presença do Espírito Santo ontem, não vale para hoje. Vale? Tu acha que vale, Vinícius? O banho que tu tomou ontem, vale para hoje? Se não, Grazi vai, ô meu filho, ó, venceu. É a mesma coisa, a vida no Espírito é diária, porque a gente peca a todo momento. É por má compreensão do texto, que as pessoas dizem: fui batizado no Espírito. Você precisa ser batizado no Espírito todos os dias. A novidade de vida não é você que diz que é nova criatura, é as pessoas que percebem a sua maneira de viver perceptível no olhar das pessoas. A maneira como você fala sem forçar. Lembra que eu falei? Sem fingir que é bom. Sem forçar a barra. Porque não tem coisa pior do que um crente hipócrita, tipo um fariseu, forçar que é bom. Mostrar que é bom só na palavra. Quando chega em casa, bate na mulher, maltrata os filhos, humilha o empregado. O batismo no Espírito danado, né? Tem um monte assim. Compra, não paga. Queridos, como eu disse, o segredo para continuar é perseverar, é para não desistir, é crer na recompensa, no que o Senhor tem guardado para nós. O terceiro passo é entender que, independente de sua aparência, ó bonitões e bonitonas, de sua aparência, de sua formação, sua capacitação, sua posição social ou sua condição financeira, o único meio pelo qual o ser humano será salvo é aceitar nascer de novo. O Sinédrio era composto de 71 homens cultos, formados, letrados, capacitados. Nicodemos tinha o conhecimento das Escrituras e quando viu Jesus operando aqueles milagres, ele foi procurar na calada da noite. E por que na calada da noite? Porque ele não queria ser hostilizado pelos demais. Ele teve medo da represália. Ele não quis se expor diante de um homem pobre, vindo de Nazaré. Nazaré, Natanael disse: pode ver alguma coisa que preste de Nazaré? Vai ver. E veio o Salvador. E o que acontece? Nicodemos entendeu que os milagres que Jesus fazia, a maneira como ele falava e tratava as pessoas, não era simplesmente uma pessoa comum. Ele mesmo disse: ninguém faz o que tu faz se não for de Deus. Mas se ele sabia disso, se ele tinha consciência disso, por que ele não aceitou Jesus naquele momento? Quer que eu responda? O mesmo motivo que você talvez não aceita hoje. Porque você não quer renunciar. Você não quer renunciar à cerveja, não quer renunciar ao cigarro. Acha que vai ficar pobre e devolver 10% da sua renda. Segura esse dinheiro.
E leva. Só que eu quero lhe dizer uma coisa. Lá no céu não tem shopping. Nem funeral não tem carro de mudança. Já viu caminhão de mudança de funeral? Não. E caixão não tem gaveta. Aí você fica se apegando ao dinheiro, porque a igreja adventista pode ter um monte de crente displicente, como tem muitas pessoas boas, honestas e sinceras. Mas eu lhe digo uma coisa, quando eu me afastei da igreja, não teve uma coisa que eu procurei mais do que erro na igreja adventista. Todo mundo tem o dicionário dos burros na mão, né? Se o pessoal fala o Google, eu falo porque eu sou o primeiro a procurar. Vai lá e bota assim, ó, fraude na igreja adventista, corrupção na igreja adventista. Acha que eu dou um doce? Só se botaram hoje lá no Google. Eu estava doido para arrumar uma bomba para poder acabar com a igreja quando eu me afastei, mas não achava. Você vai achar pastor que fornicou, ou que apostatou da fé, que traiu a esposa, que foi expulso, deixa de ser pastor, e vai acontecer até a volta de Jesus. Irmãos, que todo dia acontece, quem tiver em pé, cuidado para que não caia. Apostasia vai ter. Agora, corrupção eu não achei ainda. Então a igreja adventista, ela está me segurando aqui porque ela tem a doutrina verdadeira e a forma como administra as finanças é séria. É séria. Mas pode ser que uma hora vacile, que apareça um espertalhão e roube. Aí você vai se afastar? Não. Você vai tomar uma decisão pelo batismo é por mim? Não. Não. Não tome decisão de batismo pelo homem, tome por Cristo. Por quê, Maria? Pode ser que amanhã eu caia. E se você focar os seus olhos em mim, você também cai. Agora olhe para Cristo. Aí você nunca vai se afastar. Ele é fiel. E Ele honra aqueles que o seguem e que o servem. Amados, como eu disse aqui, não existe condição financeira, nada que você possa alcançar a salvação, a não ser por meio do nascer de novo, por meio do batismo. Abra a tua Bíblia em Romanos 6. Veja o que Paulo nos diz aqui sobre o batismo. 6, 4 e 5. Se você não quiser acompanhar, só ouça, porque a fé vem também pelo ouvir, viu? Às vezes você vai ler e acaba focando na leitura e não ouve direito. Se quiser, só acompanha. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Com quem é ele aqui? Quem é ele aqui que Paulo está dizendo? Com Jesus. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de quê? De vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, isso é bom demais. Aqui Paulo diz claramente que a morte de Cristo, quando você aceita Jesus, você morreu para aquela vida velha que você vivia. Não importa o pecado que você fez, e pode ser do tamanho dessa igreja. Se você aceitar ser nova criatura, aceitar nascer de novo, da água e do Espírito. Da água é testemunho para todos, e do Espírito é você e Deus. Eu não posso saber se você está batizado no Espírito. Por isso que é um mistério, Nicodemos não entendeu. E o Senhor disse o quê? Que coisas, ele não tem como crer nas coisas que ele está vendo, imagina que ele não vê. Então o batismo no Espírito Santo é algo de cima. É algo transformador que vai acontecendo em nossas vidas de forma natural. Obviamente com o nosso permitir. Com a sinceridade do nosso coração. Mas para dar esse passo você precisa renunciar. Ah, mas se eu não conseguir não tem problema não. Se você errou e não morreu, amém. Está vivo, tem chance de tentar de novo. Se não te matou, te ensinou. Está pensando que eu já errei muito? Ou pouco? Se eu contar aqui, nós fazemos uma vigília. E erro todo dia. Mas para a honra e glória do Senhor, no momento que eu respondo a alguém mal, que tem hora que eu sou bruto, feito um morão de cancela. Olha, tem hora que eu tenho vergonha de mim. E é nesses momentos, irmão, de a gente honrar o nome de Deus diante de um desaforo que a gente ouve no comércio, diante de um delacho, como diz o povo aí, é o momento de a gente ter paz, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, a gente falar com calma, branda com a pessoa, né? Mas o doido do Gil da Barraca tem hora que vai e vai com 4 pedras na mão e responde do mesmo jeito. Aí eu fico triste.
Eu fico triste porque eu oro todos os dias, eu busco a presença de Deus todos os dias. E parece que está difícil. Mas Ele não disse que seria fácil. Mas sabe qual é a parte boa? É que quando eu erro, eu percebo que errei. Mas sou eu que percebi? É o Espírito Santo que me diz: tu podia ter me honrado. Tu podia ter exaltado o meu nome. E tu se exaltou. Tu confiou em ti. Confia em mim. Porque sem mim, nada tu poderá fazer. É uma luta diária, é um batismo todo dia no Espírito. Batismo nas águas, você entra hoje, se permite, o Espírito Santo vai lhe moldando. É você tentando e Ele te capacitando. Aí diz: esse negócio de rebatismo eu não concordo. Eu já falei isso, tu acredita? O batismo é uma decisão que você se decide, você faz um pacto com o Senhor, de tomar a decisão de tentar ser uma nova criatura, mas nem sempre você consegue, porque a tentação é grande, você erra, você cai, aí você se arrependeu, aí não pode mais ser batizado. E onde é que está o perdão? Onde é que está o perdão, Maria? Porque o perdão de Deus é infinito. Enquanto nós estivermos batendo a pestana, o perdão nos alcança. Só não existe perdão para quem já morreu. Não tem missa de 7º dia, não tem purgatório que limpe ninguém. Não se limpe agora não, que você se lasca. É em vida, está vivo, não importa, peça perdão. Existe um critério para se você se rebatizar. É depois de 1 ano, se você vem apresentando arrependimento. Tem uns que estão fazendo do tanque piscina, todo dia quer tomar um banho, mas a igreja vai travando. Não, meu irmão, calma aí. É 1 ano, beleza. Mas aí saiu de novo, demora mais um pouquinho, frequenta. Vai tentando se adaptar, vai se desapegando, vai renunciando os teus defeitos um pouquinho. E aí vai passando o tempo, até ele melhorando. Porque senão vacalha o trem, né? Aí bagunça. Mas o batismo, sabe quanto tempo, quantas vezes você pode ser batizado? Quantas vezes você se arrepender. Porque eu não posso limitar o perdão de Deus. É você e Deus. Se vai dar certo, Deus proverá. Tá aqui. Tem água aqui. Ô menino bom, do coração bom. Betinho, se tu morrer eu choro. Duvida? Duvido que eu mando você morrer. Queridos, em Cristo, pela morte de Cristo, nós, na representação do batismo, nós morremos para o mundo. E assim como Jesus vai ressuscitar, quando a gente desce nas águas, o batismo por imersão representa assim: morreu. Cristo morreu. No domingo ele fez o quê? Ressuscitou. Quando nós somos levantados da água, ressurge-se uma nova pessoa, simbolicamente. Simbolicamente. Aí é você e Deus que vai agora caminhar juntos e tentar realmente ser uma nova criatura. É isso que Paulo quer dizer. Só que é o seguinte: na vida existe coisas que é para o bem, para uns, mas de repente algo que eu trago aqui para vocês, uma mensagem, ela pode ser uma bênção ou maldição. Vejamos só, tudo é questão de dizer sim ou dizer não. Vocês já perceberam que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro? Jesus, a presença de Jesus no meio do povo trouxe bênção e salvação, libertação para todo aquele que crê. Mas para alguns trouxe o quê? Condenação. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Teu coração é de cera ou é de barro? Você vai se permitir ser moldado, ser amolecido, ter esse coração de pedra quebrado ou endurecido cada vez mais? Você está entendendo? Essa noite ela pode ser diferente na tua vida ou pode ser pior. Você pode sair daqui consagrado a Deus, tentando mudar de vida, ou pode sair dizendo aquele pregador só quer ser. É blá, 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 blá. Ele não vive nada que prega. É problema meu. Quem vai para o inferno se eu não estou vivendo o que eu prego é eu. Mas a palavra não é minha, é de Deus. Respeita a palavra. Não olha para o pregador, olha para o conteúdo da palavra. Se vier esse pensamento na tua mente, repreenda, é do capeta. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Espero que o seu coração seja amolecido essa noite, para que você entenda que ainda tem jeito.
Mas você precisa tomar sua decisão. Nicodemos poderia já ter tomado a decisão de imediato, mas ele esperou o quê? Ele esperou Jesus morrer. Sabe qual foi a virtude de Nicodemos? Eu vou lhe explicar qual foi. Nicodemos não esperou Jesus ressuscitar para crer que ele era o Filho de Deus. Só quando ele morreu na cruz, ele já creu. Ele e José de Arimateia. Ao contrário dos discípulos, a ressurreição para os discípulos foi a crucificação para os discípulos foi uma decepção, não foi? A crucificação para os discípulos foi a maior decepção, mas para Nicodemos foi a revelação do céu. Essa mensagem pode ser para você uma revelação ou uma decepção, vai depender de você. Queridos, você tem percebido alguma mudança na sua maneira de viver depois que aceitou Jesus? Isso aqui é para quem já se batizou. Ou melhor, será que as pessoas percebem algo de melhor em você? Nicodemos sentiu a necessidade de algo a mais. Ele era um homem capacitado, gabaritado, conhecedor, rico, mas ao se aproximar de Jesus, mesmo de forma covarde, com medo de ser repreendido, hostilizado pelos outros, ele sentiu algo de diferente na sua vida. Mesmo sendo possível perder a sua posição no Sinédrio, ele sabia que a crucificação, ou melhor, ele sabia que ele estava diante do Messias, o Filho de Deus, o prometido, que todos eles almejavam, mas almejava de uma forma política, um líder político, que liberaria o povo da opressão de Roma. Porém, quando ele se aproxima de Cristo, ele viu que Jesus tinha algo em comum. E mesmo com medo e vergonha, ele decidiu ter um encontro pessoal com Cristo. Mesmo com medo e vergonha, ele decidiu ter um encontro pessoal com Cristo. Ontem eu fiz um apelo aqui para uma oração. Para uma oração. Eu não convidei você para ser batizado. Até porque eu não batismo ninguém. Eu não sou pastor. Só vi a irmã Evelyn. Eu não posso lhe forçar. Eu saí com uma tristeza no coração, sabe por quê? Porque eu não estou aqui por dinheiro. Eu não estou aqui por dinheiro. E não quer dizer que o pastor que recebe o salário dele não seja digno. É digno. Mas eu estou aqui de forma voluntária. Eu poderia estar em casa. Mas quando eu vejo tanto coração duro, que depois fica chorando o leite derramado, tem a oportunidade de receber uma oração, para quem sabe o Espírito Santo agir. Faz de conta que é um poste que está falando. Aqui não é político prometendo saco de cimento não, gente. Aqui é um pecador igual a vocês que está tentando acertar todo dia, que está pregando a palavra de Deus. Se você rejeita uma oração em nome do Senhor Jesus, você vai aceitar o quê? Depois reclama, meu pé está doendo. Quer saber como você aceita uma oração rapidinho? Quer que eu diga? Quando você for pegar os exames e tem lá câncer, diabetes não tem mais cura, está matando, está condenado à morte, não precisa nem abrir a boca, você mesmo já disse, pede a igreja para olhar por mim. Eu estou errado não? É desse jeito ou não é? Você está esperando o resultado? Porque quem está aqui em cima dessa terra, todo comedor de feijão, está suscetível a de repente pegar o resultado e vir. Está morrendo, poucos dias de vida. Você vai esperar isso para tomar sua decisão? Ou até para receber uma oração? Porque a palavra do Senhor diz, aquele que crer, ainda que morra, viverá. E a única certeza, Vinícius, que você tem, e você, Grazi, é que um dia vai morrer. Só que você pode achar que está longe. Não estou jogando praga, que esse negócio de praga não pega, isso é coisa de gente besta. Quem está aqui em cima dessa terra pode morrer a qualquer momento, só não morre quem já morreu. Aí eu lhe pergunto, você está vivendo em função de quê? Qual é o seu objetivo? Amados, quando você entendeu o que Deus tem preparado para você, que não se limita a carro, a celular, a casa aqui, você não vai colocar nada disso entre você e Deus, os ídolos modernos. Você vai buscar o Senhor em primeiro lugar e Ele vai te honrar.
Ele vai te dar a moral que tu perdeu, para quem perdeu a moral. Ele vai restaurar a tua vida. Ainda que venha a doença, você vai confiar que Deus vai restaurar você. E mesmo se Ele não restaurar, você confia que isso aqui é transitório. Ainda que você morra, quem morre em Cristo não morre. Está acampado no cemitério. Na ressurreição vai ressuscitar para a eternidade. O Senhor quer mudar a tua vida para melhor, porém você precisa ter um encontro pessoal com Ele. Jeremias 29:3 diz o quê? Buscar-me-eis quando me buscardes. Aí você fala, eu estou buscando, mas é de todo o coração? Eu não preciso de igreja. Você é que sabe. De igreja você não precisa não. Você precisa de Cristo. Mas você vai encontrar no bar, na curtição, na jogatina, no jogo de azar, na pornografia? Não. Você precisa de igreja sim. Porque é aqui que você vai derramar as suas lágrimas e entender que todos que estão aqui precisam da presença de Deus. Eu fui arrogante por muito tempo dizer que não precisava de igreja. Mas quando eu vi que eu estava me enredando pelo vício, viciado em cigarro, em cachaça, em jogo, minha esposa sofria, meus filhos sofriam. Todos que estão à sua volta sofrem. Você se sente um lixo. E eu não via a possibilidade de ser feliz sem beber. Eu pensava, ser crente deve ser muito sem graça. Não pode tomar uma escolinha gelada, não pode fumar um cigarrinho calto, não pode dançar um forró, não pode isso, não pode aquilo. É muito sem graça a vida de crente. Eu estava me matando e não sabia. Hoje eu sou feliz, porque hoje eu como uma comida e sinto sabor. Quem fuma não sente, não tem paladar, não tem olfato, não tem dignidade. Porque hoje você entra com cigarro aqui, vocês vão deixar? Hoje num bar você não pode fumar mais, nem dentro do bar. As pessoas que fumam hoje estão sendo discriminadas. Melhor, estão sendo ridicularizadas. Que fedor é esse? Misericórdia. Quando eu via isso, a pessoa chega perto de mim, eu na barraca, aí aquele cheiro de nicotina na roupa. Misericórdia. Quem foi esse pouco que fumou aqui perto? E era eu. Eu digo, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu não sou isso, Senhor. O Senhor me criou perfeito. E eu vou me transformar em quê? Eu falei ontem e vou repetir aqui. Não existe um alcoólatra que não começou bebendo de forma social, com os melhores amigos, no meio da sociedade da alta. Até o pessoal que usa drogas, eu lhe digo porque eu conheço muitos, começa por cima aparentemente, com a melhor, se é que existe a melhor, para matar. E vai regredindo, eu digo por mim. O inimigo faz você se sentir nas nuvens, mas ele não fala para você que a pancada vai lhe quebrar todo, que a queda vai destruir você e sua família. Você precisa nascer de novo para ser uma nova criatura. Eu não estou falando só para os jovens, porque talvez o seu vício não é droga, não é cachaça, mas é avareza. Conhece o que é certo, mas ignora. Faz como Nicodemos, sabia que era o Senhor da vida, sabia que era o Filho de Deus, mas preferiu o quê? Ignorar, por conta de uma posição no Sinédrio. Louvado seja Deus que ele se arrependeu quando viu o Filho de Deus crucificado, ele se arrependeu. Ele não precisou nem ver o Filho de Deus ressurreto, ele creu só na morte de Jesus. Foi a salvação dele. Queridos, como se tornar uma nova criatura? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ser batizado, batizando-se nas águas, dando testemunho de fé. O batismo representa morte e ressurreição, morte para a vida antiga, ressurreição para a novidade de vida. Tentando viver de maneira diferente da que vivia antes. Tentando. Por que eu falei tentando? Porque nem sempre você vai conseguir. Mas não importa se cair não, Gilson. Não tem problema não, meu irmão. Desde que você consiga olhar para cima, erguer o braço e falar, Senhor, segura na minha mão, eu quero levantar. Ele vai te levantar. Porque eu caí, mas eu fiquei com orgulho, sem querer voltar para a igreja, com medo dos olhares dos irmãos, porque alguns irmãos ficam olhando para você, parecem que você tem câncer, que está com lepra. Quando eu me afastei da igreja, tinha uns que passavam por mim, virava a cara e não falava. E eu fiquei triste, ficava com a raiva. Só que aquela pessoa não sabia, mas ela estava sendo instrumento do cão.
Em vez de acolher o irmão que se afastou, não, fica hostilizando, criticando, xingando, olhando atravessado, se sentindo santo. Se engana, achando que a igreja é um museu de santos. É não. Eu disse ontem, é um hospital cheio de pecadores. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. Todos nós. Se tirar a rolha aqui, afunda todo mundo. Ninguém se sinta melhor do que ninguém. Paulo disse o quê? Quem estiver de pé, cuide para que não caia. Amados, não existe milagre na água, no tanque batismal. Isso não será o suficiente para fazer de você uma nova criatura. Se dependesse unicamente de nós, isso seria impossível. Mas quando estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em João 15:5 o Senhor diz: eis que eu sou a videira, e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos estar na videira. Nós somos os ramos, os galhos. Se você tira o galho de uma árvore, o que é que acontece? Seca, morre e é lançado ao fogo. Por mais que você ache que está difícil, resista um pouco mais. Vai valer a pena. Ainda nessa vida e na vida eterna. Amados, só mediante a renúncia do pecado é que temos acesso à salvação. Por conta dessa renúncia, muitos de seus colegas, presta atenção aqui, ó, vão ficar indiferentes com você. Muitos, não é, irmão Louro? Sabe quantos dos meus amigos vêm na igreja para me ver pregar? Dos que bebiam comigo no bar de Careca, na praça da prefeitura, nas serestas que eu andava aí mundo afora, nas corridas de cavalo? Nenhum. Inventa eu de fazer um churrasco e chamar e dizer que vai ter cachaça. Está repreendido em nome de Jesus. Hoje o churrasco que eu faço é para crente. Calma aí, não estou convidando não, calma. Ainda bem que crente come pouco, né? O senhor convida, isso é negócio de gente besta, vou nada, ser crente. É assim mesmo. Aí a gente se sente mal com isso, porque a gente tem pessoas que a gente gosta, está lá no mundo, se matando, caminhando a passos longos para o inferno, para você tirar gosto do capeta, churrasquinho do cão, e você quer ver no céu, aí você fala, aceita Jesus. Ele não, fica pensando, vou dar dinheiro a pastor. Não, miséria, leva contigo. Isso me fez lembrar um velho, eu acho que eu já contei isso aqui, não lembro, tanto lugar que eu falo. Um velho que era ranzinhos, aquele, sabe? Seguro, que tinha um cascavel no bolso. E ele disse, filho meu não vai levar nada do que eu tenho. Quem quiser que vá trabalhar e construa o seu. Quando eu morrer, para botar tudo no caixão, que eu vou levar para onde eu for. O Sil respeitava o pai. O velho bateu as botas, pegaram, venderam tudo, até a casa, tudo. E pegou meio aquela dinheirama toda e botou dentro do caixão. Mas tinha um filho que foi para São Paulo, ficou sabido. Aí chegou para o velório, né? Já chegou falando paulista, porque sabe como é que é, né? Vai, chegou em Minas, se voltar, já pega o sotaque de São Paulo, já volta falando na porta, né? Aí disse, ô mano, tá lá o presuntão lá no meio da casa, cheio de dinheiro em cima. Ô mano, pra que essa dinheirama toda aí em cima do pai? Oxe, tu não sabe não, mano? O que ficou? Pai disse que não vai deixar nada para ninguém. Quem quiser que vá trabalhar, ele disse que vai levar para o céu. E aí nós vendeu tudo, inclusive a casa, que não é nem mais nossa, né? Tá aí o dinheiro para ele levar para onde ele for, para o céu, para o inferno. Ah, mano, para com isso. Oxe, não faça isso não. Faz o seguinte, dá cá esse dinheiro todo aí, daí. Eu vou preencher um cheque aí, tu bota aí, chega a galera e saca. Toma, filho. Merece isso mesmo. Eu dei estudo a um pessoal aqui em Capim Grosso. Eu não vou falar o nome, que a maioria aqui conhece. Muito conhecido. Ele estava doente. A irmã dele tomou estudo, o cunhado dele. E vai chegando o final do estudo para tomar uma decisão. A irmã disse que ia se batizar e de fato se batizou. E ele dizia que se eu ficar são, eu me batismo. Mas eu vou ter que devolver o dízimo das galinhas, dos ovos das galinhas. Aí eu tenho que explicar, não, é da renda. Se você investiu tanto nas galinhas, ela te rendeu tanto, você tira 10%. É da renda, meu irmão. E não é forçado, não é você e Deus. Você não precisa falar para ninguém, não. O pastor não vai na sua porta cobrar dízimo.
Mas assim que eu ficar bom, eu me batismo. Olha, não faça barganha com Deus, nem para ficar rico, nem para ficar bom. Porque Deus quer te salvar, não é para essa vida, não, é para a eternidade. Amém? E foi indo, e o rapaz se batiza, aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque ainda que tu morra, tu vai ressuscitar para a eternidade. Não, se eu ficar bom, eu me batismo. Fui visitar na UPA 2 vezes. Não inteirou a terceira, morreu. Ele tinha umas coisinhas, umas vacas, umas galinhas, umas terras. Quem foi fazer a cerimônia fúnebre? Eu. Antes de eu terminar, os filhos já estavam brigando. Antes de eu terminar a cerimônia, os filhos já estavam brigando. Você está entendendo? Não tomou a decisão para deixar os filhos brigar. Não estou dizendo que ele foi condenado, não compete a mim julgar. Mas segundo a Bíblia, quem comigo não ajunta, espalha. Não postergue a sua decisão. Aceite ser uma nova criatura. Porque você não sabe quantos dias te restam. Se você soubesse, eu falava, não, você está novo. Vamos aproveitar mais a vida. Não. Esse aproveitar da vida pode ser que acabe para vocês uma hora para outra. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Confia nele e o mais ele fará. Queridos, o mal das pessoas é ficar ouvindo blá 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 de parente, de alguns parentes do cão, alguns irmãos hipócritas, algumas pessoas que vivem no pecado e fica com inveja, não quer ver você se libertar. Torne-se surdo para pessoas assim. Ignore, não dê atenção a quem não presta. Trate bem, mas não fique na presença dessas pessoas. Enquanto você não se sentir blindado na rocha, capacitado, se afaste de gente negativa. Conta-se uma história de que tinha uma festa, né, numa vila, e colocaram um pau de sebo muito alto. Quem sabe o que é pau de sebo? Que bota as coisas, a maioria sabe, né? Pois é, pau de sebo geralmente faz em período de festas juninas, né? Festa de quermesse, essas coisas. Aí coloca o pau, mela todo de sebo e coloca vários prêmios. Só que nesse pau de sebo tinha uma quantia de dinheiro muito grande e uma cesta básica do tamanho do mundo. Quem ganhasse, ganhava aquele dinheiro que dava para se sustentar por um bom tempo e a cesta básica. E ali tinha vários meninos, várias pessoas querendo ganhar essa premiação. E quando um começava, aqueles todos gritavam, você não vai conseguir, você vai cair. Não é assim? Você vai cair. Caía. É igual quando você se batiza. Do 15 dias está fora da igreja. Chega até a apostar. Na Divinéia Celeste sabe, Demi se batizou. Era alcoólatra, jogava capoeira, só vivia no meio da bagunça. Teve aposta lá no bairro todinho, que ele ficava só 15 dias na igreja. Fazer 10 anos, o homem prega, canta, é uma benção, amém? É ou não é, Celeste? É uma honra, o homem honrando a Deus. Aí o que aconteceu? Um jovem sabia que na casa dele não tinha nada para comer. A fome estava torcendo a barriga deles. E ele precisava daquele dinheiro e daquele alimento. Mas a plateia do contra era muita. E ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. E ele subiu, e lá pegou o dinheiro, desceu, ganhou tudo. E as pessoas não entenderam. Porque todos caíram. E você conseguiu. Ele tirou um tapume do ouvido. Eu tapei os meus ouvidos. Eu me fiz de surdo para não ouvir a negatividade dos outros. Eu fui no meu foco. Eu tinha um objetivo. E eu não queria que nada me atrapalhasse. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Olhe para Cristo. Tenha objetivo. Coloque Ele como meta, como foco. Ignore o que estão falando. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E Ele vai mudar a tua história. E vai mudar a história da tua família e de todos que estão na tua volta. Porque quando a luz chega, quando você se torna luz, você não se clareia só. Você fica na claridade e quem está à tua volta é beneficiado pela luz. Assim também é o pecado. Uma sombra negra lhe envolve e quem está à tua volta sofre junto com você. A irmã Valéria pode se organizar para cantar. E hoje eu quero fazer um convite. Dos que nos visitam, que ainda não tomou estudo bíblico, eu quero fazer um apelo para estudo. Presta atenção aqui, para estudo. Para você que ainda não estudou a Bíblia. Eu vou lhe convidar a vir aqui e ficar aqui do meu lado. E você que já estudou, não se sente capacitado ainda para o batismo.
Mas vai dizer assim, ó, eu não quero, eu não me sinto capaz, mas Cristo vai operar um milagre em mim. E eu vou tomar decisão. Eu quero lhe convidar para vir aqui à frente. Eu vou orar por sua decisão. E você vai decidir com essa igreja, com o pastor dessa igreja, o dia e a hora. Não precisa ser amanhã, nem depois. Só que tem que ser breve. Porque eu não lhe garanto uma coisa. Eu não sei quantos dias te resta, nem quantos dias resta para mim. Eu vou fazer um apelo. Em nome de Jesus. Deus vai tocar no seu coração, na pessoa do Espírito Santo. Você vai vir aqui à frente. Eu vou orar para que você tome o estudo. E se você já tomou estudo, eu vou orar para que você dessas águas nasça de novo e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando eu me batizei, a primeira vez eu fui com muita sede ao pote. Eu fui todo empolgado. Quebrei a cara. De cara na igreja tinha uns 2 que me deviam e não pagavam. E aí comecei a olhar para o joio e selecionar quem era joio dentro da igreja. E eu acabei não vendo mais trigo. Até eu virei joio. Não deu outro, eu saí. E a Bíblia diz que quando você aceita a palavra de Deus, é como se um demônio ocupasse a casa, aí ele é expulso, porque você permite o Espírito Santo morar na sua vida. Mas quando você se afasta, depois de ter conhecimento, ele encontra a casa limpinha, aí ele vem, mas traz mais 6, e isso é verdade. Eu fumava em média de 4, 5 cigarros por noite quando eu estava bebendo. E quando eu voltei, eu comecei a fumar uma carteira cada noite. Eu chegava em casa meia-noite, 10 horas da noite, antes de eu ir para a igreja. Depois que eu saí da igreja, eu chegava de madrugada. Tudo em porção dobrada. Eu convidei uma casta de demônio para me acompanhar sem querer. Nós vivemos num mundo cheio de demônios, nós não enxergamos por causa da misericórdia do Senhor. Nós precisamos nos preparar para essa vida e para a vida eterna. Não importa o que vão falar. Ninguém vai se sentir seguro ao tomar decisão. Tem aquela dúvida cruel, aquela insegurança, aquela vontade de postergar, de adiar. Quando você pensar em adiar, você pensa assim, mas quantos dias eu tenho de saldo? Se você souber, aí você posterga. Mas se você não souber, nem desista e nem postergue. Vai nessa tua fé, que Deus é contigo. Tem mais alguém que quer participar desses aqui? Vocês todos já têm estudo? Você não, Vinícius? Então o pessoal dessa igreja vai entrar em contato com vocês, vai ministrar o estudo para vocês, sem pressão. Aqui não tem negócio de pressão. E você vai entender. E no dia, se você tomar a sua decisão para a honra e glória do Senhor, vocês vão se batizar juntos. E já tem filhos? Não, né? Vocês vão criar os filhos de vocês na presença do Senhor. E vocês vão ver o que é felicidade. Eu lhe garanto que é. Terá dificuldade, sim. Mas quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, quando aceitamos nascer de novo, as dificuldades chegam. E em meio às dificuldades, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nos sentimos mais fortes. Temos a certeza de que não estamos sós. Pode ter certeza. Não procure facilidades para servir a Deus. Não vai ter. É difícil, mas vale a pena. Muitas igrejas vão te oferecer a facilidade. Você pode vir como você está, mas você não pode permanecer como você está. Você não pode. Não vai ser de uma hora para outra, de um piscar de olhos, não. Provérbios 4:18 diz que os caminhos do justo é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. E sabe quando é esse dia perfeito? Só quando Jesus voltar. Os nossos caminhos que já aceitamos ainda estão clareando. Ainda não é dia perfeito para nós. A luta é constante, o batismo é diário. Mas a melhor decisão é essa. É o agora. É o agora, irmã Luísa. Luzia, né? Luísa. A decisão certa é agora, porque é agora que a senhora está viva. Não adianta intercessão depois de morta. Não adianta, morto não sabe de nada. Não se arrepende. A decisão é em vida. Morto só precisa ser enterrado. Mas quando você morre em Cristo, até os seus parentes que sabem que você aceitou Jesus, a dor é menos.
porque sabe que vai te encontrar na eternidade. Assim aqueles que procurar também viver a vontade de Deus e aceitar a salvação. Tem mais alguém que quer se juntar a eles? Se não tem estudo, venha para o estudo. Se já tem estudo, venha para tomar uma decisão pelo batismo. Tem alguém? É você e Deus. Eu sou apenas o mensageiro. Eu faço o convite. Lhe compete aceitar ou não? É o que eu falei. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Eu vou orar por a decisão de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue abençoando. Enquanto eu orar, se alguém for tocado pelo Espírito Santo e quiser se juntar a eles, venha. Senhor Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, eis aqui os teus filhos. Eu os apresento a Ti, Pai, de uma forma especial. Eles foram tocados pelo Teu Santo Espírito e vieram aqui à frente, Senhor Deus, para aceitar Te conhecer mais. E alguns já tomaram estudo, já conhecem, Senhor Deus, e aceitaram renascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aceitaram, Senhor Deus, tentar uma novidade de vida, porque sabemos que é difícil. Mas todos que Te aceitam, Senhor Deus, com sinceridade de coração, nunca vai ter a sensação de estar só. Por isso eu Te peço, Pai, coloca anjos ao redor de cada um dos que aqui estão, e que o Teu Santo Espírito possa encontrar morada nos seus corações. Que todas as investidas de Satanás sejam lançadas por terra. Que o inimigo não tenha poder sobre suas vidas. Que o mal possa ser repreendido. Que eles possam ser felizes entre seus familiares e amigos. Que sejam felizes aqui nessa igreja. Que eles possam ser luz nesse mundo de trevas. E que todos que se aproximarem deles possam sentir a Tua presença, Pai. Por isso eu Te peço, os abraça, os acolhe em Teus braços, os blinda com o Teu poder e com a Tua misericórdia. E se tem mais alguém, Senhor Deus, que sente esse desejo, mas ainda não se sente preparado, fala no ouvido dessa pessoa: venha filho, venha filha, quem te prepara sou eu. Venha como você está, quem resolve a tua vida sou eu. Por favor, Senhor, alcança os Teus filhos. Não deixe que o inimigo predomine na sua vida. Que eles possam Te buscar em verdade e em espírito. Porque nós não sabemos quantos dias nos restam, Senhor. Tende misericórdia de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e nos capacita para o céu. É o que nós Te pedimos. E honrosamente nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vocês. Podem sentar.